Se você é daquelas que vive falando: "Ah não, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu desenvolvo aquele projeto", eu preciso te falar uma coisa que às vezes você não queira ouvir. Às vezes, a pessoa que mais atrapalha a sua vida, adivinha? É você mesma. Não é o seu chefe, não é falta de oportunidade, não é o "ah, não é o meu momento agora". É você, é aquela parte sua que trava, que adia, que procrastina, que arruma desculpa, que some bem naquela hora onde as coisas iam começar a dar certo. E a gente jura que é azar. Ah, é porque não deu. Ah, foi falta de sorte. Ah, porque não era para ser. Mas pensa comigo, quantas vezes uma oportunidade chegou para você, estava ali na sua frente e você mesmo foi a pessoa que fechou a porta para ela? Isso não é azar, isso é autossabotagem. E hoje a gente vai falar sobre como você pode estar travando a sua própria vida, às vezes sem nem perceber, e principalmente como que você faz para sair do seu próprio caminho. Eu quero que você entenda que a autossabotagem não é preguiça, não é falta de disciplina e definitivamente não é falta de capacidades. Não significa que você não é capaz. Isso é medo. Existem dois tipos de medo, e o primeiro medo é aquele óbvio que, né, que você tem medo das coisas darem errado, e tem medo daquele projeto não sair da forma como você gostaria. Porque se você aposta tudo em uma coisa e aquilo não dá certo, vai te machucar, pode doer, certo? Porque aí não tem desculpa, e o problema foi você mesma. Então, o medo faz você pensar: ah, não aposta tudo nisso não, faz assim meia boca mesmo, porque assim, se der errado, você tem onde se segurar. Você tem como falar: "Ah, eu nem me esforcei muito", tá vendo? O medo, ele serve como protetor, ele te protege da dor do fracasso de dar errado. E o outro medo é o medo de dar certo, porque se você for parar para pensar, o sucesso, ele pode mudar tudo na sua vida. E isso te assusta, porque o sucesso ele expõe, sucesso ele cria expectativa, ele te coloca num lugar novo onde você não sabe de nada, onde você não sabe se vai dar certo, você não tem certeza muito das coisas. E aí tem uma vozinha na sua cabeça que fala: "Ah, e se eu chegar lá e descobrir que eu não sou capaz, descobri que eu não era capaz". E para não correr esse risco, você se mantém no que é pequeno, você se mantém onde você está, porque é seguro, é conhecido, mesmo que o seguro seja apertado, mesmo que o seguro não seja uma vida onde você é feliz de verdade. Então, a autossabotagem, ela não é falta de capacidade, ela é o excesso de medo. Você não tá parada porque você não consegue, você não tá parada porque você não é suficiente para fazer aquilo que você quer fazer. Você tá parada porque uma parte sua tem pavor do que pode acontecer se você conseguir. E o medo não é algo que chega: "Oi, eu sou o medo. Eu vim aqui para te travar. Eu vim aqui para te impedir de realizar os seus sonhos". Não é assim que funciona. O medo, ele disfarça. E o disfarce é tão bom que você pensa que, ah, não, é só o meu jeitinho de ser. Como o perfeccionismo. Ah, não tá pronta ainda. Ah, falta ajustar. Ah, não, por exemplo, em relação à criação de conteúdo. Ah, quando eu tiver uma câmera boa. Ah, quando eu tiver um celular melhor. Ah, quando eu tiver uma iluminação ok, quando eu tiver um cenário perfeito. Ah, quando tiver perfeito do jeitinho que eu quero, eu começo. Ou quando tiver perfeito desse jeito que eu quero, eu lanço aquele projeto. Você tem que lembrar que nunca vai estar perfeito o suficiente. Nunca. Porque o perfeccionismo, ele não é alto padrão. Ele é um medo de fantasia. Porque enquanto não está pronto, ninguém pode te julgar. Enquanto você não começa aquele projeto, ninguém pode te julgar, porque você não começou ainda. Então não existe o risco de alguém ver, não existe o risco de você se deixar ser vista pelo outro, de você deixar os outros julgar sim, porque eles vão te julgar. Então você se esconde atrás do ainda não. Isso é procrastinação seletiva, porque você não adia tudo. Você não adia aquela louça que você tem que lavar, você não adia a roupa que você tem que lavar, você não adia o trabalho onde você tem que ir, você tem que bater ponto. Você só adia aquilo que justamente
seria o mais importante para você. Aquela coisa que poderia simplesmente mudar a sua vida. Por quê? Porque todo o resto é seguro. A coisa que mais importa é a que te assusta. É aquela coisa, quem sou eu? Quem sou eu para gravar conteúdo? Quem sou eu para falar para as outras pessoas? Quem sou eu para educar as outras pessoas? E aí você se diminui antes mesmo que os outros tenham a chance de ver aquilo, antes mesmo que os outros tenham a chance de te julgar, antes mesmo que os outros tenham a chance de te diminuir. Você está fazendo isso com você mesma. Você não se candidata para aquela vaga, você não pede o aumento, você não grava o conteúdo, não manda mensagem, e aí você mata o seu sonho antes mesmo da largada, só para não correr o risco de ouvir um não, só para não correr o risco de fracassar. Só que adivinha? O não você já tem. E o pior é quando você começa, mas você some no auge, quando tá começando a dar certo, sabe? E aí você dá um jeitinho de deixar tudo a perder. Você some, trava, larga, você boicota, bem na hora boa, porque o sucesso ele te leva para um lugar desconhecido. E o desconhecido te apavora muito mais do que o fracasso conhecido. Então você se puxa de volta para o pequeno, você se coloca pequena novamente. Se você se reconheceu em alguma dessas partes que eu falei até aqui, é ótimo. Porque você reconhecendo isso é o primeiro passo que você dá em direção a você sair do seu próprio caminho. Mas como sair disso? Como você parar de procrastinar? Não é vencer o medo, porque isso não existe. Você não vai acordar um dia simplesmente sem medo, com toda a coragem do mundo. A meta é outra, é você agir com medo mesmo, mas de uma forma com que você não deixe o medo te paralisar. E a coragem, ela não é a ausência de medo, é você ir fazer, mesmo com aquela vozinha na sua cabeça falando, não vai dar certo. E quando bater aquela vontade de adiar o seu projeto, te deixar para amanhã, pare e pense. Isso é cansaço, eu estou cansada por conta do meu trabalho, ou isso é um medo disfarçado? A maioria das vezes você já vai saber a resposta para essa pergunta. O feito e o imperfeito vale muito mais do que o perfeito imaginado, que ficou ali só na sua cabeça. Então, lança torto, publica com o coração na mão, manda aquele currículo para aquela vaga que você tanto quer, mesmo achando que o seu currículo não está bom o suficiente, porque a versão perfeita que está na sua cabeça, ela não existe de verdade no mundo. Mas a versão feita sim. O mundo, ele não reconhece intenção. O mundo reconhece quem saiu primeiro, quem fez. Separa a voz do medo do que é realmente verdade. Aquele eu não dou conta, eu não sou bom o bastante, eu não sou o suficiente para fazer isso, eu não sou qualificado o suficiente, isso não é para mim. Tudo isso não são fatos. E isso é a voz do medo. Então se pergunte, isso é verdade mesmo? Ou é só desconforto? Porque o desconforto não significa que você está errada. Ele muitas vezes é um sinal de que você está crescendo, que você está se desenvolvendo. Então começa pequeno de uma forma que não dá para falhar. Não tenta vencer um medo de uma vez, quebra o seu projeto ou aquilo que você tanto quer fazer, mas você ainda não fez. Em pequenas metas, quebra em pedacinhos que sejam ridiculamente pequenos. Não é vou lançar esse projeto. Não, é você abrir o documento no Word por 10 minutos, olhar para a tela por 10 minutos. E aí, sim, no outro dia o que eu faço? Vou montar em pontos o meu passo a passo, o que eu preciso fazer, ou o que eu posso fazer ao longo de X tempo para eu conseguir chegar no meu objetivo lá no final. Não pegue o objetivo grande e tente fazer tudo de uma vez. Faça pequenas coisas durante o seu dia ou uma coisa por dia e assim por diante. Porque o medo, ele trava quando você tenta ir grande, mas não tem como o medo te travar quando você começa bem pequenininho. É você dando um passo minúsculo por dia. E esse passinho minúsculo que você vai dando por dia, ele vira o seu caminho para você chegar lá onde você quer. E você não precisa estar pronta para começar, porque a prontidão, ela vem depois que você começa. Ela não vem antes, ela vem depois do fazer. Porque quem espera estar pronto, espera a vida inteira.
e nunca faz nada. A gente começa com medo, meio sem jeito mesmo, sem certeza, e aí a gente vai ficando pronta no caminho. A gente vai se ajustando, a gente vai melhorando aqui no nosso projeto, no que a gente, né, naquilo que for que você queira tanto fazer. Ah, seja abrir uma empresa, ah, seja criar conteúdo, seja aprender inglês, por exemplo. Porque no fim é isso, não significa que você não tem sorte. Você não está esperando o momento certo. Você está, muitas vezes, atrapalhando o seu próprio caminho. E a boa notícia é que você pode aprender a ir com medo mesmo, dando um passo pequeno de cada vez. Eu mesma já me vi em vários momentos da minha vida onde eu estava atrapalhando o meu próprio caminho, onde eu deixava de fazer por medo de julgamento, ou deixava de fazer algo que eu queria muito fazer porque, o que as pessoas vão pensar de mim. Mas na verdade ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. E outra coisa, se for relacionado ao trabalho, ninguém tá pagando suas contas, ninguém tá cuidando da sua vida, por mais que quando você se coloca, por exemplo, na internet, a sua vida na internet, ou cria conteúdo, qualquer tipo de conteúdo que seja, você se põe numa lente maior, certo? Para o mundo te ver. Mas isso não dá direito às outras pessoas te julgar. E mesmo se julgar, mesmo se as pessoas julgarem, faz mesmo assim, faz mesmo com medo, faz independente se a sua família não está te apoiando. Se ela está te apoiando, ótimo, maravilha. Se não, você só tem a si mesma. Você tem que cuidar de você mesma. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém vai vir te salvar. Só você pode fazer aquilo por você mesma. Só você pode ir atrás dos seus sonhos. Ninguém vai atrás dos seus sonhos por você. Então, vai com medo mesmo. É isso, me deixa aqui nos comentários quais desses medos te travam mais e o que você vai fazer para poder destravar essa semana. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo e até o próximo episódio.